Neste vídeo vou compartilhar as minhas reflexões sobre a história da Igreja Metodista Livre. A Igreja Metodista surgiu em 1860, em um período de profundas mudanças nos Estados Unidos. O país vivia um grande crescimento econômico e expansão territorial, mas também enfrentava sérios problemas sociais e espirituais. O principal deles era a escravidão, que dividia a nação. Enquanto muitos entendiam que a escravidão era incompatível com o Evangelho, diversas igrejas evitavam posicionar-se com relação a esta prática. Além disso, havia um enfraquecimento da vida espiritual em parte do metodismo. Muitas igrejas estavam se tornando mais formais e menos comprometida com a santidade, a simplicidade e a evangelização. Também existia a prática da cobrança do aluguel de bancos dentro dos templos, privilegiando os mais ricos e dificultando a participação dos pobres. Foi nesse cenário que surgiu a Igreja Metodista Livre, propondo um retorno aos princípios do metodismo original de John Wesley: santidade, justiça, simplicidade, evangelização e igualdade entre todas as pessoas. Benjamin Tutis Robert foi pastor metodista e um dos principais líderes do movimento que deu origem à Igreja Metodista Livre. Ele era profundamente comprometido com a Bíblia e acreditava que a igreja precisava voltar aos ensinamentos de Jesus e ao espírito do metodismo primitivo. Robert denunciava práticas que considerava incompatíveis com o Evangelho, como a aceitação da escravidão, o favoritismo aos ricos, a perda da ênfase na santificação e a acomodação espiritual. Por causa dessas posições, acabou sendo afastado da Igreja Metodista Episcopal. Porém, em vez de abandonar a sua missão, participou da fundação da Igreja Metodista Livre em 1860. Seu exemplo demonstra coragem para permanecer fiel às convicções bíblicas, mesmo quando isso significa pagar um preço alto. O nome metodista demonstra a continuidade da tradição iniciada por John Wesley. Já a palavra livre possui um significado muito importante. Ela expressa, em primeiro lugar, oposição à escravidão. A igreja defendia que nenhum ser humano deveria viver em cativeiro. Também significava que os bancos das igrejas deveriam ser livres, sem cobrança de aluguel, permitindo que ricos e pobres adorassem juntos. Além disso, representava liberdade para a atuação do Espírito Santo, liberdade para anunciar o Evangelho e liberdade para viver uma fé comprometida com a santidade e com a justiça. Portanto, a palavra livre era muito mais do que um nome, era uma declaração de princípios cristãos. O aspecto que mais me chamou a atenção foi perceber que a Igreja Metodista Livre nasceu porque algumas pessoas decidiram permanecer fiéis à palavra de Deus, mesmo enfrentando oposição. É impressionante perceber que homens como Benjamin Robert preferiram perder cargo e prestígio em vez de abrir mão de suas convicções. Isso mostra que a verdadeira reforma da igreja sempre começa quando homens e mulheres colocam a fidelidade a Cristo acima dos interesses pessoais. Essa história nos desafia a vivermos um cristianismo autêntico, comprometido tanto com a santidade quanto com a justiça social. Conhecer a história da Igreja Metodista Livre fortalece meu ministério porque mostra que a igreja existe para anunciar o Evangelho de maneira fiel e transformar vidas. Aprendo que santidade não significa isolamento, mas uma vida
totalmente dedicada a Deus e comprometida com o próximo. Também compreendo que a missão da igreja envolve evangelização, discipulado, defesa da dignidade humana e serviço ao mundo. Como cristão, desejo preservar esse legado, vivendo uma fé prática, baseada na Bíblia, dependente do Espírito Santo e comprometida com a missão de fazer discípulos. Este estudo me fez compreender que a Igreja Metodista Livre nasceu para preservar valores que continuam extremamente atuais: fidelidade às Escrituras, santidade de vida, igualdade entre as pessoas, compromisso com a justiça e paixão pela evangelização. Esses princípios permanecem indispensáveis à Igreja do século XXI e representam um desafio para todos nós que desejamos servir a Cristo com integridade. Quero agradecer o professor e pastor Augusto por esse tempo que dedicou ao ensinamento da história da Igreja Metodista Livre. Que Deus o ilumine e continue dando sabedoria a ele, para que ele possa levar a muitas e muitas outras pessoas princípios inegociáveis que nasceram dos propósitos de Deus. Muito obrigado.